Boa noite. Essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, junto com a Serem Goiás. A Serem é a Comissão de Residência Médica do Estado de Goiás, e é uma atividade que é feita para médicos residentes e médicos também que desejam participar de algum curso de aprendizado básico e avançado. Estamos fazendo esse curso, que é o curso de reprodução humana, ou reprodução assistida, com o fim de educação continuada da AMG e Serem. Hoje aqui recebendo com muita honra a doutora Lília Filete. A doutora Lília é médica, ginecologista obstetra, dedicada de forma absoluta e praticamente exclusiva à fertilização assistida em laboratório de FIV, é uma embriologista. Vou até cumprimentá-la, porque ontem foi o Dia Nacional do Embriologista, que foi uma evolução importante na reprodução humana assistida, que foi o maior evento da tecnologia instrumental e avanço da virada do milênio, a vida humana no laboratório, e essa vida humana com o avanço da tecnologia trouxe benefícios extraordinários para o casal sem filhos. Então, saber um pouco de laboratório é importante para que todos nós aprendamos e saibamos valorizar cada momento desse. A Zolira é uma expert nesse assunto, pratica isso 24 horas por dia e tem paixão pelo que faz. É a cegonha desses laboratórios. Zolira, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, doutor. Agradeço o convite, doutor Valdemar, e espero que eu possa passar um pouco da conhecimento do laboratório, da nossa rotina e da própria arquitetura do laboratório. Como o doutor Valdemar disse, eu sou embriologista, sou médica, mas me dediquei à embriologia. E gosto muito da parte de laboratório, apaixonante. Então, eu vou começar com vocês. Eu considero o laboratório de reprodução assistida o coração da clínica de reprodução. É lá onde realmente começa a vida. Vou falar um pouco da arquitetura do laboratório, que é muito importante e é interessante para o conhecimento de cada um dos médicos, né, que se dedicam à área de reprodução assistida. Tem que ser uma área independente do espaço geral, o tamanho é proporcional ao número de procedimentos da clínica, e o laboratório deve ser contíguo à sala de procedimentos da coleta de óvulos. Toda essa arquitetura, ela é normatizada. Ela é normatizada por RDCs. Então, tudo isso, todos esses quesitos, desculpe, o material desde da próprio projeto até o material que tem que ser de resistente, de fácil limpeza, o piso de vinil cirúrgico, paredes com pintura tóxica, sem odor, né, não, de preferência de epóxi. As áreas de trabalho constam de vestiário, área de escovação, sala de procedimento cirúrgico, laboratório em si de embriologia, de andrologia e a sala de criopreservação. Como eu disse, a RDC 23 de 2011, ela detalhou muito essa arquitetura, toda a padronização do laboratório da clínica de reprodução assistida. E atualmente a última RDC, que é a 771, de 26 de dezembro de 2022, veio ratificar essas normativas, da RDC 23, e esses detalhes, né, o detalhamento dessa arquitetura e da obrigatoriedade desses detalhes, né, da arquitetura. O vestiário de barreira, no acesso às salas técnicas e à sala de coleta, tem que ter um lavatório e uma área de paramentação.
As salas técnicas de processamento de sêmen em laboratório podem compartilhar esse vestiário. Isso realmente é exigido pela Anvisa. Eles cobram isso à risca. Deve haver um lavabo com cirúrgico entre o vestiário de barreira e a sala de coleta de óvulos e a sala de procedimento de processamento seminal. Ela é separada do laboratório de FIV, tem que ter um sistema de climatização onde a temperatura deve variar de 21 a 27 graus Celsius, a umidade relativa do ar entre 40% e 70%, e a filtragem mínima no insuflamento é com filtros G3. E a gente tem lá na Fertile, onde é o nosso laboratório, a sala de sêmen e coleta de óvulos é classe 100, é classe ISO 3, perdão. E também deve haver um lavabo cirúrgico entre o vestiário de barreira e a sala de coleta. Já o laboratório de FIV, onde ocorre a fertilização in vitro, congelamento de óvulos, descongelamento de embriões, deve ser uma área limpa, no mínimo ISO 5 classe 6, classe 100. Se não possível, deve ter uma cabine de segurança biológica classe 2 tipo A, e um módulo de fluxo tem que ser unidirecional. Essas são exigências técnicas, né? Então, a sala limpa, a nossa sala é ISO 5 classe 100, que é uma sala limpa. Nessa sala, deve evitar-se movimentos bruscos, mínimo de pessoas lá é o essencial. No nosso laboratório, temos 2 pessoas, eu e uma outra embriologista sênior. Não falar o desnecessariamente, não entrar se estiver doente, a gente usa máscara, capote totalmente paramentado, máscara, gorro, né? Não usar cosméticos, esmaltes, não comer, mascar chicletes, relógios, joias, e não levar objetos pessoais para o interior da sala. Então, a última RDC é 771, de 26 de dezembro de 2022. Ela vem ratificar e reforçar os critérios de boa conduta para as clínicas de reprodução assistida. E ela cobra, realmente a Anvisa cobra, arrisca todas essas questões, todos esses quesitos. Essa normativa, ela estabelece um controle de qualidade muito rígido para os laboratórios, para as clínicas de reprodução assistida. Toda clínica tem que ter o seu manual de procedimento operacional padrão, que são os POPs. Todo e qualquer procedimento no laboratório, desde a limpeza do chão até o ICSI, ou a biópsia embrionária, tem que ter POPs. Então, todos os procedimentos e normas devem estar claramente detalhados nos POPs, que deverão ser revisados e atualizados anualmente, conferidos e assinados pelo diretor técnico da clínica. Isso é uma cobrança rigorosa. Outro controle de qualidade que é exigido é o registro dos lotes e data de vencimento dos meios de cultivo e materiais utilizados, são todos os materiais descartáveis. No laboratório de FIV também temos um sistema de climatização com pressão positiva. A temperatura varia entre 23 e 27 graus Celsius. A umidade relativa do ar de 40% a 70%. A vazão mínima do ar total de 45 milímetros cúbicos por hora por metro quadrado. E a vazão mínima de ar exterior de 15 metros cúbicos por hora por metro quadrado. A manipulação dos gametas deve ser realizada totalmente em uma área limpa, classe 100. Registro diário como controle de qualidade dos refrigeradores, dos congeladores, do nível de CO2 e nitrogênio líquido dos botijões. Refrigerador. Antigamente a gente poderia usar um refrigerador doméstico. Pela nova normativa, não. Tem que ser um refrigerador específico para o que ele é destinado. É um refrigerador para guardar meios de cultivo, armazenar amostras congeladas, meio de cultivo, e a temperatura é toda controlada. Entre a mínima e a máxima, né?
não pode exceder 8 graus o refrigerador e o congelador também. E essa temperatura é checada diariamente, a mínima e a máxima, e também temos um controle que é registrado pelo próprio refrigerador. Mensalmente ele é gravado no HD, no pendrive, e fica guardado e documentado para a visita da Anvisa. Então, os registros de temperatura e CO2 das incubadoras são diários. Os alarmes devem ser testados, devem ser descritos os procedimentos corretivos de emergência. Controle de pH dos meios de cultivo é outra exigência. Nós temos um aparelho de medição, de aferição desse pH. Toda vez que chega um lote novo de meios de cultivo, nós aferimos o meio nas estufas de cultivo para indiretamente a gente saber se o pH, o CO2 está normal, né, o índice de CO2 e o pH dos meios. O volume de nitrogênio líquido nos reservatórios deve ser controlado. Se não for um controle automático, né, digital, a gente mede 2 vezes no mínimo por semana. A sala de criopreservação deve conter uma visualização externa no seu interior, sistema exclusivo de exaustão para diluição de qualquer traço residual de nitrogênio. Caso haja um vazamento de nitrogênio, a saída forçada desse ar da sala. E um sensor de O2. Toda vez que esse CO2 cai abaixo de 12%, ele apita um alarme alto, sonoro, porque se você tem uma perda de nitrogênio, ele consome o O2. Se uma pessoa, um embriologista estiver na sala, ele pode perder a consciência e por falta de oxigênio, né? E acontecer uma tragédia. Então, como eu falei, o sensor do nível de oxigênio ambiental com alarmes sonoro e visual. E o ar deve ser proveniente de ambientes vizinhos, né? Com as grelhas de captação próximas ao piso. Esse é o sistema de exaustão. E também outra exigência da Anvisa, que o banco de células e tecidos germinativos deve realizar um controle semestral microbiológico, de bancadas, de estufas, de microscópios. É uma exigência agora como controle de qualidade. E das incubadoras de CO2. Essa é a sala de crio, deve ter um piso adequado, né? Esse piso é de fácil higienização. Esses são nossos botijões de nitrogênio. As palhetas são identificadas por número e cores. Estou aferindo aí o nível de CO2, não deve ser inferior a 19 centímetros. Chegando a 20, a gente já abastece, geralmente abastecimento é a cada 10 dias. Equipamentos. Quais os equipamentos essenciais de um laboratório de reprodução assistida? Incubadoras, né? São primordiais, né? É primeiro útero dos nossos embriõezinhos, nossos óvulos, né? Onde corre a fertilização e o desenvolvimento embrionário. Nós temos estufas só de CO2 com jaqueta de água, estufas trigás e as estufas fechadas de bancada, que tem a inteligência artificial. Um exemplo delas é o Embryoscope. As estufas de jaqueta de CO2 são estufas quando a gente tem uma injeção de 5 a 6% de CO2 e 20% de O2. Então, a mais utilizada e a mais popular é a estufa da Termo. É uma estufa que no interior dela ela é classe 100. A temperatura fica em 37 graus, 37,1, 6% de CO2. Ela tem umas portas que vedam, né? Umas portas menores. E aqui são os filtros que conferem classe 100 ao interior dela. Mas essa estufa, ela tem um inconveniente. É uma estufa grande. Toda vez que você abre uma porta, você perde CO2, perde oxigênio. E para estabilizar novamente, ela demora muito, no mínimo 4 horas. Então, a tendência é a gente partir para estufas trigás de bancada,
As estufas trigás têm de 5 a 6% de CO2, 5 a 6% de O2. A gente sabe agora que a porcentagem menor de O2 melhora a blastulação. E 89% de nitrogênio. Temos vários modelos, um deles que é um modelo muito popular, de altíssima qualidade, tá? Bons resultados, que é uma estufa nacional da WTA, que é a EV. A EV, cada portinha dessa cabe 4 plaquinhas, 6% de CO2, 37 graus. Então, ela é maravilhosa. Toda vez que você abre essa porta, em menos de 10 minutos, ela está estabilizada. Rapidamente, porque o ambiente é pequeno. Então, é fácil e rápida a estabilização. É a pressão, né? Nossos manômetros. Aqui é o laboratório. Nós temos a termo e a EV. Por favor. Então, são estufas que têm um resultado muito bom em termos de blastulação, em termos de resultado. A estufa termo, ela é uma estufa boa, desde que, como eu falei, a gente não tenha uma outra opção, né? E possa utilizar, abrir poucas portas, que aí ela se mantém estável. Um pouquinho. Aí, pode ser aí. Uhum. Então, essa é a EV, né? É da WTA, uma estufa nacional. A K-System, que é uma excelente estufa também. Mas é uma estufa que ela, como não é uma estufa úmida, é uma estufa seca, a gente tem que ter uma temperatura do laboratório estável. Porque se tiver muita oscilação de temperatura, ela não funciona bem. Ela não mantém a temperatura 37 graus. E o Embryoscope, que é um exemplo de estufa fechada de bancada. Temos o Jerry, que é da Biolab, temos o Embryoscope, que é uma incubadora, o Embryoscope ele tem a inteligência artificial. São estufas de time-lapse. Então, a cada 5 minutos, no caso do Jerry, e a cada 10 minutos, no caso do Embryoscope, são tirados fotos dos embriões, do todo o processo. Do óvulo, a partir do momento que você faz o ICSI e coloca na incubadora, ela só vai sair de lá com 5 a 7 dias, né? O embrião, a plaquinha. E a cada 5 a 10 minutos são tirados fotos. E no caso do Embryoscope, todos esses dados são gravados. No final de 7 dias, são mais ou menos 2,5 milhões de dados. Bilhões de dados que são armazenados. E a inteligência artificial vai te mostrar exatamente qual o melhor embrião com potencial maior de gravidez. Né? É um sonho, são estufas muito boas, caríssimas. Tem muitos serviços que já tem, mas não é uma realidade de todo o laboratório. E também não é um consenso que seja o melhor. Ainda faltam estudos. Os estudos são muito promissores, mas o custo-benefício e quanto a resultado de bebê em casa ainda não é assim. Então, não foi comprovado superar tanto as estufas trigás de bancada. Temos uma central de gases, que é fora do laboratório, do lado de fora, CO2, nitrogênio e oxigênio, central de gases, né, onde temos sempre uma bala de reserva. Dentro do laboratório de FIV, temos o estereomicroscópio, que é uma lupa,
que nós utilizamos para identificar os óvulos, fazer as transferências. Temos uma platina aquecedora a 37 graus. Aqui, aqui nesse caso, ele está dentro de uma câmara de fluxo, que é classe 100. Aqui é o nosso micromanipulador de gametas, que é onde eu faço a fertilização in vitro, faço a biópsia embrionária. O aparelho é um microscópio invertido de alta definição, uma lente de Hoffman. Nosso laser, que é o Octax, nave laser, que hoje é rotina, não passo nem um dia sem utilizar o laser. Tem inúmeras aplicações, desde a biópsia embrionária, assisted hatching, colapso de blastocisto, centro cirúrgico, onde é feito as coletas de óvulos, é o nosso centro cirúrgico. Temos um monitor onde mostra os embriões, aqui o pass-through. Do outro lado do centro cirúrgico, o laboratório de FIV. Ele me entrega a plaquinha com o tubo com os óvulos, né, com o líquido folicular, identifico na lupa. Micromanipulador de gametas, onde eu faço ICSI, biópsia embrionária, o laser, o nave laser da Octax. É um microscópio invertido, também com uma platina aquecedora, aquecida, a 37 graus. A gente coloca 37,5, porque na microgota tem que ficar 37 graus. Então, novamente, a termo, do lado, a bancada com o meu estereomicroscópio, com a platina aquecida. Por favor. Aí. A termo, né? Vem pelo pass-through material. Aqui eu estou mostrando os filtros. Nosso laboratório é ISO 5, classe 100, é uma sala limpa, tem muitos filtros, uma pressão positiva. Então, é uma sala limpa, não tem necessidade de câmara de fluxo laminar, câmara de segurança biológica, nada. Né? É uma grande câmara, né? É uma sala limpa, com muitos filtros. Aqui é onde eu faço a injeção dos espermatozoides para fazer o ICSI e os outros procedimentos. Tenho 3 EV, quarta está chegando. Cada portinha dessa, ela tem possibilidade de 4 placas. Essa é uma outra termo que eu utilizo também. Essa é a minha estação de congelamento de embriões e óvulos. O fluxo, né, mais uma vez, é uma sala com pressão positiva. Essas são as estufas de cultivo. Trigás de bancada. Vou falar um pouco agora, vou entrar na rotina do laboratório. Eu vou dar uma pincelada no laboratório de baixa complexidade pelo preparo seminal. Não vou dar muita ênfase, porque vocês acham que já tiveram essa aula. Eu cuido do programado, a inseminação uterina. O papel do laboratório é selecionar espermatozoides viáveis, com remoção de detritos e toxinas, para melhorar a capacidade funcional desse espermatozoide. Cabe ao laboratório a obtenção dos espermatozoides, avaliar a qualidade da amostra e escolher a técnica de processamento seminal. A obtenção da amostra pode ser por masturbação, ejaculação retrógrada, eletroestimulação e recuperação cirúrgica. O período de abstinência para a coleta dessa amostra, o ideal é de 2 a 5 dias. Não menos que 2 e não mais que 5. O tempo de preparo para o início do preparo desse sêmen não pode ultrapassar 60 minutos. Ele descoagulando já pode ser preparado.
E a gente tem que tomar cuidado para possíveis danos iatrogênicos causados pelo próprio laboratório, como uma demora para preparo desse sêmen, uma extensão do período na centrífuga, né? Avaliação da amostra, a gente olha o volume, concentração, motilidade, e aí define a técnica a ser utilizada. Na contagem, nós utilizamos a câmara de Mackler, pinga-se uma gota do sêmen, coloca uma lâmina que vem com ela mesma e olha no microscópio. Na vertical, nós contamos 10 espermatozoides e multiplicamos 10 a sexta, para a quantidade sair em milhões. Caso você não tenha 10 espermatozoides nesses quadradinhos na vertical, nós contamos 20 em toda a câmara e multiplicamos por 10 a quinta. Aí o processamento seminal é feito por várias maneiras. Por isso que eu quis falar um pouco sobre isso. Depende da qualidade da amostra. TAJOND, há muitos anos, né, isso faz parte da história do período seminal, da história do preparo seminal. Era feito em laboratório, no início da fertilização in vitro, da inseminação, que o Dr. Nilson Donadil adorava que era feito em laboratório. O lavado simples, onde a gente só lava o material, dilui a amostra seminal um por um e centrifuga, cuba, deixa fazer no Suinap e recolhe só o sobrenadante. O duplo lavado Suinap deve ser realizado em sêmen normal, eliminar o plasma seminal e debris e recupera 20% mais ou menos dos espermatozoides móveis. É o duplo lavado com Suinap. Só o duplo lavado, aí você só centrifuga, pega o sobrenadante, homogeniza, ressuspende e está pronto. Os meios de cultura geralmente são os tamponados, podem ser da Irvine, PBS, o GEMOPS da Vitrolife hoje em dia. O gradiente utilizado para esse preparo seminal é a base de sílica, não é mais o Percol. O Percol foi retirado do mercado em 77 por efeito tóxico. Hoje nós utilizamos o isolate. Esse gradiente descontínuo do isolate que é o mais popular, que vocês já devem ter escutado. A gente usa tanto para inseminação, como para fazer o teste do isolate prognóstico, ou para o preparo para FIV também. É aplicada uma força centrífuga sobre o espermatozoide, recuperando a maior proporção de espermatozoides móveis possível. Indicado para todos os tipos de sêmen. Se uma amostra tem mais de 6 milhões por ml, você coloca 1 ml de cada gradiente e centrifuga. De 0 a 6, meio ml. Menos de meio ml, você não usa o gradiente, você usa só um duplo lavado. Então, se eu chego na sala de FIV, fator masculino, se tiver mais de 6 milhões, isolate normal. Centrifuga, faz o isolate, ótimo. Se de 0 a 5, eu já uso um mini isolate. 0,5 ml de lower, 0,5 de upper. Ponho na centrífuga, preparo, e suspendo, tiro o sobrenadante, vai para o laboratório de FIV. Menos de 0,5 por 10 a sexta, duplo lavado apenas. Esse é o isolate que a gente usa para o preparo seminal, que é o gradiente. Você coloca 1 ml, no caso de mais de 6 milhões, né, por ml, do upper, 1 ml do lower e mais ou menos de 1 a 2 ml de sêmen por cima. Centrifuga por 30 minutos a 300 G. Lava essa amostra, 20 a 30 minutos. Depois, novamente, eu lavo. Vai formar o pellet. Esse pellet retira o sobrenadante. O pellet, você coloca 1 ml de GEMOPS ou do próprio PBS, centrifuga por 5 a 10 minutos, geralmente 10 minutos. Forma-se só o pellet, retira o sobrenadante, meio de cultivo, tamponado, laboratório de FIV. Tá? Esse aqui é o sêmen, os tubos cônicos, olha,
é a camada inferior, é o upper e o lower, que é o transparente, o sêmen por cima, centrífuga por 20 a 25 minutos. Forma-se o pellet, que é onde só tem os bons espermatozoides, né? Acredita-se. Os móveis em cima, fica todos os detritos, celularidade, espermatozoides imóveis, ruins, mal formados. A gente filtra ao máximo. Forma-se o pellet. Esse pellet é novamente ressuspendido com GEMOPs ou só mesmo com o Dubeco ou PBS. Centrifuga novamente por 5 a 10 minutos, retira o sobrenadante, aí forma-se o pellet novamente, que é o branquinho lá no fundo do tubo cônico. Se o sêmen for normal, a gente pode fazer o SWINAP, vai para o laboratório de FIV. Toda a normativa também da parte de andrologia é a RDC 33 e agora a RDC 771, tá? Isso aqui é a normativa, que é basicamente quase a mesma para o laboratório de FIV. Vou falar um pouco sobre a sala de criopreservação, que eu já falei também, né? Tem que ter uma visualização externa do seu interior, um sistema de climatização com pressão negativa. A triagem sorológica que deve ser feita a todo paciente, né? É uma exigência da Anvisa. Equipamentos exigidos. Esses equipamentos foram todos descritos na RDC 23, perdão, e foram ratificados na 771. RDC 23, de 2011. Vou passar rapidamente, que isso não faz parte da nossa aula. E chegamos, então, no laboratório de alta complexidade. É aqui que começa a vida. Identificação e classificação dos óvulos. O preparo das placas deve ser feito no dia anterior, da aspiração folicular. O meio de cultivo adequado, né? Lembrando que o meio de cultivo simula o organismo, o fluido do oviduto e do útero. Até o D4, que é a mórula, nós temos uma alta concentração de piruvato, lactato e uma baixa glicose. E no útero, onde as mitoses já estão mais adiantadas, a gente tem uma concentração maior de glicose. Então, os meios até D3 têm mais piruvato e lactato, e os meios de blasto, que é o G2 mais glicose. E temos o GEMOPS, onde eu uso para fazer as plaquinhas de micromanipulação. Todo procedimento que é realizado fora de estufa, a gente tem que usar meio tamponado aquecido. O GTL, que é o meio de cultivo, e a gente não troca em D3, ele é utilizado desde o ICSI, do D0 até o D7. Então, uma composição especial de um equilíbrio de eletrólitos e nutrientes é utilizado no embrioscope, no Jerry, e a gente usa também para cultivos nas estufas trigás, onde a gente não tem que trocar de meio, ele é um meio de cultivo direto. Então, a identificação dos óvulos vem da sala de coleta, o tubo cônico com a platina aquecida, né, sempre a 37 graus. Depois eu coloco em placas de Petri, analiso na lupa. Aqui eu estou procurando o óvulo, esse é o líquido folicular. Assim que eu identifico, esse líquido passa para a incubadora, para a estufa, em placas com GIVF, que é um meio de cultivo. Cada pontinho branco desse é o óvulo com seu cúmulo zoófilo, né? Com seu cúmulo coronaócito. E a gente, a olho nu, pode classificá-lo. Se ele tiver muito compacto, provavelmente é um óvulo mais imaturo. Se ele tiver mais expandido, radiado, um óvulo maduro. É uma classificação grosseira a olho nu. Como falei anteriormente, a obtenção seminal é o próximo passo. Pode ser por ejaculado, PESA, que é a punção do epidídimo, PESA, que é a aspiração testicular, aspiração,
é a aspiração do testículo por uma agulha grossa. Eu posso extirpar um pouco, um pedacinho do testículo a céu aberto, que é o tese, e a microtese. Então, o PESA é a aspiração do epidídimo, feito por um urologista. O TESA é a aspiração do testículo. O TESE é quando você faz uma cirurgia a céu aberto, abre o testículo, retira um pedaço dos túbulos e vai para o laboratório. E a microtese com o uso de microscópio. Obtenção cirúrgica. Aqui é a contagem na câmara de Mackler, para a gente ver como é que está esse sêmen. Processamento seminal, como eu falei anteriormente, pode ser feito por SWINAP, duplo lavado, gradiente descontínuo de Percol, que é o isolate, que a gente usa ainda o Percol como um vício, né? Mas é o isolate. Temos o PIXI, que são plaquinhas onde você, com ácido hialurônico, onde você pode selecionar o melhor dos espermatozoides, com menor fragmentação de DNA, mas que não é muito utilizado mais. E a placa de Zymote, que é muito promissora, que é a seleção microfluídica, onde eu coloco o sêmen dentro dessa placa e ele migra através por uma migração, por uma película, né? É uma seleção microfluídica de espermatozoides móveis e com menor fragmentação de DNA. Vou falar um pouco sobre a FIV clássica, onde numa plaquinha o óvulo é identificado. Posteriormente, eu coloco 100 mil espermatozoides preparados, né? Após o preparo seminal, eu seleciono 100 mil espermatozoides numa placa junto com o óvulo e vão para a incubadora. Não faço nada, coloco só os dois juntos. No outro dia, eu vou retirar esse óvulo e observar se ele fertilizou e mudar para o meio de outra placa de cultivo limpa. O preparo dos óvulos para o ICSI. O ICSI é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Esse é um óvulo com toda a granulosa que o circunda. Eu vou limpar, eu vou banhar esse óvulo com uma enzima chamada hialuronidase e vou tirar essa granulosa. Inicialmente ele fica assim, depois assim, todo peladinho. Eu vou depelucidá-lo, denudá-lo por pipetas menores, por strippers, né? São pipetas de denudação que têm em média 135 milimicra de diâmetro. É importante essa denudação para nós observarmos o corpúsculo polar. Se ele tiver o primeiro corpúsculo polar, é um óvulo maduro em metáfase 2. Esse corpúsculo polar ele pode ser fragmentado ou não, né? O óvulo pode estar com várias anormalidades morfológicas, desde o citoplasma granuloso, inclusões citoplasmáticas, vacúolos, anormalidades essas que podem levar a um resultado ruim, a embriões de má qualidade e uma baixa fertilização também. Aqui é nosso preparo para o ICSI, e a agulha de micromanipulação. À esquerda nós temos a agulha de Holding, que vai segurar o óvulo, e à direita a de microinjeção, onde eu pego o espermatozoide e injeto dentro do óvulo. Plaquinhas de ICSI. Essas gotas no meio da placa são gotas com PVP, que é o polivinilpirrolidona, e ele vai alentar ou estabilizar a membrana citoplasmática do espermatozoide e alentar seus movimentos, e para a gente facilitar, eu conseguir pegar esse espermatozoide e injetar dentro do óvulo, estabilizado assim que ele estará da sua membrana pelo PVP. Aqui é o ICSI, então eu segurei o óvulo com a holding, venho com o espermatozoide pela agulha de ICSI, injeto uma ligeira aspiração e retorno o espermatozoide para dentro do óvulo. Esse é o ICSI. A partir daí, uma coisa importante, o fuso meiótico. Esse óvulo, ele tem que estar com o corpúsculo polar às 6 horas ou às 12. Por quê? Para a gente não pegar o fuso meiótico, tá? Então, é importante essa injeção para não destruir esse fuso. Se destruir o fuso, não tem fertilização. E lembrando que, às vezes, também em 30% dos óvulos, esse fuso ele pode estar
deslocado a 30 graus. Então, é importante onde a gente está injetando o espermatozoide. O Super-X é uma outra técnica, onde a gente tem um aumento, a gente vai avaliar esse espermatozoide por lentes de maior aumento, para escolher também um maior espermatozoide. É outra ferramenta, um melhor espermatozoide, né? Espermatozoide com menos vacúolos, uma cabeça mais bem formada. Você vai olhar espermatozoide por uma lente de aumento. Ele não está muito difundido no mundo. Tem muitos que são a favor, outros contra. Não foi aprovado mundialmente assim por todos os centros. Não foi comprovado a sua real benefício, o seu real benefício. Mas tem quem defende, quem puder ter é melhor, é outra ferramenta que pode ser utilizada. Eu acho que tudo é muito bem-vindo, né? É indicado em falhas de implantação, aporto de repetição, teratos, ou você vai escolher o melhor espermatozoide, assim como você escolhe o melhor óvulo. O Super-X, então, você vai usar o mesmo microscópio, mas lentes diferentes. Tem um aumento bem maior, onde você vai selecionar esse espermatozoide com uma magnificação mínima de 8.450 vezes, e o X convencional é 400 vezes, né? Então, eu vou ver esse espermatozoide bem grandão, um aumento bem significativo. Vou escolher realmente o melhor espermatozoide, certo? E depois injetar. O cultivo embrionário, a gente tem que escolher o melhor meio de cultivo. Pode ser o sequencial, que eu mudo em D3, mudo de D1 a D3 e depois de T3 a D5. Ou pode ser o GTL até D5. E ele deve ser mantido em incubadora até a transferência ou congelamento. Novamente, o cultivo embrionário na estufa, no caso, a trigase de bancada. A fertilização é avaliada avaliando os pronúcleos no D1, corpúsculo polares, né, observando a singamia. Fecundado com 2 PN, ou anormal com 3 PN, ou 1 PN. E aqui a avaliação embrionária. Isso aqui é numa estufa time-lapse, onde é registrado toda a evolução do embrião desde a fecundação, desde o ICSI. Eu faço o ICSI e coloco na incubadora. Então, tudo isso é analisado, né? Ele fica quietinho e a inteligência artificial vai estudando todos esses parâmetros. Só é retirado no dia da transferência ou do congelamento, até formar um blastocisto 4AA, lindo. A morfologia embrionária é bem mais complexa, eu só vou citar. Embriões de D3 a gente classifica pela assimetria dos blastômeros e pelo grau de fragmentações, onde o grau 1 e 2 são os melhores, até A, B e C. Né? Então, a gente avalia o tipo 1, volume mínimo de fragmentação, 2, moderado, 3, né? Vai avaliando o grau de fragmentação. E o blastocisto, a gente avalia o trofectoderma, a massa celular interna e o grau de expansão da blastocele, onde os melhores também são os graus 3, 4, A e B. Outra avaliação embrionária, da classificação da qualidade embrionária a nível de futuro, seria uma classificação não invasiva, que pode ser realizada no próprio líquido folicular e também nas plaquinhas de cultivo, onde você vai avaliar os metabólitos desse embrião. De acordo com esses metabólitos, você vai escolher seu melhor embrião, mas isso realmente é para o futuro, não é utilizado de rotina no laboratório. O assisted hatching é outro procedimento que fazemos de rotina. Pacientes acima de 35 anos, com falha de implantação, ou embriões descongelados, ou óvulos com zona pelúcida espessa, ou embriões que vão para PGD. É rotina do laboratório, tá? Tem aqui um blastocisto, vocês vão ver que a 12 horas eu vou fazer uma ligeira abertura na zona pelúcida,
para facilitar o hatching. É um hatching assistido, isso melhora as taxas de implantação. Abrir a zona pelúcida. Vou falar um pouco sobre o estudo genético, também é rotina em laboratório, idade materna superior a 35 anos, algumas indicações. Idade paterna acima de 50, fator masculino severo, falhas de implantação, aborto de repetição, alterações genéticas em filhos, doença genética na família e cariótipo alterado. Nós utilizamos alguma dos estudos que são feitos de rotina, que são muito frequentes na rotina do laboratório, é o PGTA, que é o teste genético para aneuploidia, e é utilizada para avaliar 24 tipos cromossômicos, e a sequenciamento genético é o NGS. Lembrando que o risco de aneuploidia aumenta com a idade, acima de 40 anos gira em torno de 70% a 80%. O resultado do PGTA são embriões euploides, aneuploide complexo, caótico e o mosaicismo, que é menos de 7%. O PGT-SR, que analisa um conjunto cromossômico de células do embrião para identificar rearranjos estruturais. Lembrando que até 5% de perdas gestacionais são provocadas quando um dos cônjuges é portador de um arranjo estrutural balanceado. PGTM, quando temos doenças gênicas, uma história familiar de uma doença que é afetada por um único gene, como a fibrose cística, a síndrome de X-frásio, Huntington, entre outras. PGTA e PGTM podem ser realizados na mesma amostra. Mito-score é uma outra avaliação que pode ser feita, onde seleciona os embriões haploides com maior potencial de implantação. O marcador é o marcador mitocondrial, que fornece um indicador do status energético do embrião. O conteúdo do DNA mitocondrial, ele representa o índice de estresse genético. Então, o aumento de DNA mitocondrial quer dizer que o embrião tem uma energia insuficiente, um baixo potencial de implantação. O Mito-score pode ser realizado quando você tem muitos embriões euploides e quer escolher o melhor euploide, né? O que tem um melhor potencial, um maior potencial de engravidar. E o Embrace, que é a promessa para o futuro, que é um estudo genético não invasivo, que permite identificar os embriões com maior probabilidade a serem cromossomicamente normais, deve ser realizado em pacientes jovens, menor que 38, e que não possuem indicação de PGTA. É avaliado o DNA livre, circulante, que é liberado no meio de cultura entre D4 e D6. O meio de cultura pode ser analisado por NGS e tem uma alta taxa de concordância com os resultados de biópsia de trofectoderma. E é um estudo multicêntrico que está em andamento no mundo. Aqui é a biópsia embrionária. Nós fazemos já de rotina no laboratório. Aqui é um vídeo. É a biópsia de trofectoderma. Podemos ver aí nesse vídeo um blastocisto, massa celular interna às 12 horas. É um blastocisto lindo, 5AA, perdão. Ele já está fazendo hatching, né? No dia anterior, no D4, eu faço uma pequena abertura na zona pelúcida. E agora eu vou tirar um pedacinho do trofectoderma. E esse pedacinho, que tem inúmeras células, vão para estudo genético. Eu congelo o embrião, no caso o blastocisto. A gente só está fazendo estudo genético em blasto, né? Não fazemos mais em D3, como fazíamos antigamente, pela técnica de Fish. Agora só blasto. Transferência embrionária ou congelamento. Se formos transferir, a transferência pode ser feita em D3, D2 ou D5 e no meio do útero. Implantação. Então, o laboratório de alta complexidade comporta todas essas etapas, desde a coleta dos óvulos, preparo espermático,
fertilização in vitro, convencional ou ICSI, cultura embrionária, avaliação desses embriões, transferência embrião ou congelamento, ou ambos, né? Vou falar rapidamente outra rotina do laboratório com o congelamento de gametas, que até 50 anos atrás era experimental. Hoje congelamos óvulos para preservação da fertilidade, químio, rádio, fator social, entre outros. Hoje é muito frequente as mulheres estarem engravidando mais tardiamente, então quanto mais cedo congelar os óvulos, melhor. E óvulos supranumerários, né? E o banco de óvulos. Congelação de espermatozoides também, no caso de vasectomia, prévia vasectomia, ou quimio e rádio, para uso posterior em procedimentos de arte. Embriões supranumerários, quando você transfere o embrião numa transferência fresco e sobram embriões para congelar, ou frisol, que é 99% da rotina no laboratório. Hoje congelamos todos os embriões para transferir posteriormente em outro ciclo. O princípio básico do congelamento é a remoção máxima de água intracelular antes da criopreservação, para não se formar cristais de gelo e danos celulares, possibilitando assim, após o descongelamento, uma retomada do metabolismo desse embrião ou do óvulo. Esse óvulo, o embrião, o metabolismo dele é mantido em quiescência. A gente tem que remover o máximo de água da célula e assim reduzimos os danos, né? A velocidade de congelamento pode ser lenta ou rápida. Na lenta temos uma desidratação e a rápida a formação de cristais de gelo, é muito perigosa, a gente tem que tomar cuidado. A perda de água intracelular depende muito da permeabilidade de membrana, e essa permeabilidade é determinada pela sua composição e área. Lembrando que as células permanecem descongeladas acima de menos 10 graus, então são baixíssimas temperaturas, né? Então, quando temos, antigamente a gente congelava muito pelo método lento, onde você tem, quando chega a menos 2, menos 5, você faz um ice seeding, e a gente aumenta o soluto extracelular. Nesse caso, perde água da célula, entra o crioprotetor e ocorre o congelamento, formando menos cristal de gelo. O rápido forma menos cristal extracelular e o risco de dano celular é maior. E a vitrificação? Dois vilões da criopreservação é o efeito soluto, que é uma perda excessiva de água, que aumenta a concentração de soluto intracelular, e o choque osmótico, que ocorre no descongelamento. Então, só sintetizando, o crioprotetor fica por fora do óvulo ou da célula, no meio, né? Ocorre uma saída de água da célula e uma entrada de crioprotetor. Então, eu tenho uma desidratação da célula, resfriamento, congelamento contrário, um descongelamento, aquecimento gradual. Os crioprotetores podem ser o DMSO, detileno glicol, propanediol, glicerol, os açúcares, né, e os macrolídeos. Eles aumentam a viscosidade extracelular, causando maior equilíbrio osmótico entre solução e material biológico. Cuidado com as crioinjúrias, que são os motivos a gente perder embrião e óvulos. O principal deles é o gelo intracelular ou extracelular, toxicidade química do crioprotetor, choque osmótico e lesão de membrana. Lembrando, então, que a água entra no interior da célula e o crioprotetor sai no descongelamento, que é o inverso do congelamento. Então, o grande desafio da criobiologia são métodos que levem à boa preservação celular, minimizar danos ultraestruturais e maximizar a viabilidade após o descongelamento e uma posterior gestação. Conseguimos isso, graças a Deus e ao estudo, né, e à veterinária, com a vitrificação. A vitrificação foi uma vitória para a reprodução assistida em termos de congelamento. Ela começou com a veterinária, muito cedo, em meados de 83,
Mas nós começamos o congelamento, mas tinha muita perda embrionária, muita perda. Congelamento de óvulo era inviável. Agora, com a vitrificação, a partir de 2000, 2005, foi assim um grande avanço na criobiologia. O congelamento de óvulos agora virou uma rotina de laboratório, congelamento de embriões também. Não temos perdas de embrião, é muito difícil perder embrião com a vitrificação e óvulo também. O método é baseado na elevação extrema da osmolalidade das soluções de vitrificação, resultando em subsequente desidratação do embrião ou do óvulo. É um procedimento rápido, que em média 15 minutos, altas concentrações de crioprotetores e menor tempo de exposição e imersão direta no nitrogênio líquido. A formação de gelo é totalmente eliminada e a solidificação é atingida pelo aumento extremo da viscosidade e não pela cristalização, chegando à parte vítrea. Então, temos, nesse caso da vitrificação, diminuição da crioinjúria, não há formação de cristal de gelo, reduz o estresse osmótico, o efeito soluto e altas taxas de sobrevida, tanto de óvulo como de embrião. A nossa taxa de sobrevida de embrião gira em torno de 90% a 100%. E de óvulo, a gente tem uma perda estimada de 10% a 20% após o descongelamento. Efeito soluto e osmótico é muito minimizado, né? É rápido o procedimento, baixo custo. Aqui é um exemplo, finalizando, de protocolo de vitrificação, da Vitringá, que é uma empresa nacional. Temos excelentes resultados, onde nós congelamos óvulos e embriões, por essa mesma metodologia. 15 minutos numa solução de equilíbrio, depois 1 minuto apenas na solução de vitrificação, vai para a haste de congelamento, nitrogênio líquido, rack de congelamento, botijão de nitrogênio que está congelado. Foi um avanço na criobiologia, na reprodução assistida. Né? Descongelamento também é muito rápido, você vem com o embrião, 1 minuto no meio, vai passando gradativamente em soluções com diferentes concentrações de crioprotetor e açúcares. E aqui está o embrião antes da vitrificação, imediatamente após o descongelamento e a reexpansão do blastocisto. Só um adendo, hoje, antes do congelamento, de rotina, nós fazemos um colapso desse blastocisto, ele fica bem colapsado e melhora sobremaneira a recuperação. Nós temos uma sobrevida após descongelamento próxima a 100%. O sêmen também pode ser congelado, né? Pode ocorrer também crioinjúrias, então tem todo um protocolo, eu não vou citar aqui. O glicerol é utilizado e a gema de ovo, que é um protetor, também é utilizado em alguns meios, pode ser congelado. Uma grande discussão ainda no congelamento de óvulos e embrião é o sistema aberto ou fechado. Não é exigência ainda pela Anvisa o sistema aberto, o sistema fechado. Então, a maioria das clínicas ainda usa o sistema aberto. São vários tipos de hastes, onde a gente congela o embrião ou óvulo, na pontinha ali próxima àquela marca preta. Eu congelo os óvulos ou o óvulo, né? Nesse caso, é o óvulo ou um embrião, não posso definir aí. E a partir daí vai para o nitrogênio. São vários tipos de haste, vários tipos de meios no mercado, de congelamento e de descongelamento. O tecido ovariano é um método promissor de congelamento. A Anvisa ainda não permite a comercialização dos meios de congelamento no Brasil. Não faz parte da rotina do laboratório, mas é uma expectativa grande para um futuro próximo. Assim terminamos. Foi uma aula um pouco exaustiva, né? Mas eu quis assim mostrar a rotina desde a arquitetura e mostrar o que é a rotina diária de um laboratório de reprodução assistida, de alta complexidade. Agradeço o convite, desculpa por ter me estendido, assim, dar uma pincelada na rotina total do laboratório, né? Fica aí um incentivo para vocês
lerem um pouco mais, ou se quiser conhecer o laboratório, né? É um mundo, é um universo único. É realmente onde começa a vida, né? Onde que a gente se sente instrumento de Deus. Muito obrigada, boa noite a todos.